coisas mais difíceis, né? Eu acho que Sim. eu ainda não sou mãe, mas eu vejo, né, as mães ao meu redor e a gente sabe que a disciplina, ela tá ali à luz da Bíblia. Mas muitas crianças têm dificuldade em aceitar, até pela imaturidade mesmo, de não entender que a mãe tá fazendo o que é bom para ela. Sim. Né? A questão que a gente tem bem clara, acredito que a Karen passe um pouco mais por isso, que é a questão do Isaac. Quem não conhece a Karen, né, tem um filhinho com AME. Ela vai explicar um pouquinho pra gente o que é AME. E eu sei que muitas vezes o Isaac não pode fazer coisas que algumas crianças fazem de forma natural. Exato. Então, pra ele deve ser muito difícil. E se pra você lidar com isso também deve ser muito difícil. É muito difícil. Por quê? Porque ele ama futebol. E ele tem um pouco de dificuldade, né? No momento de correr, de chutar a bola, acabar caindo, se desequilibrando. E ele ama de paixão futebol. Então, às vezes, a gente tem que tentar segurar ele para ele não se machucar. E com isso a gente fala, filho, vai ver um filme, descansa um pouco. A gente tenta tirar ele um pouco da atividade que ele quer fazer para rede social ou algum desenho. Só que esse que é o problema. Eu até achei, né, na internet, até deixo dica para as mães, o Superbook, que ele exemplifica um pouco a história de hoje em dia, ele leva lá para o passado, histórias da Bíblia. É o único que o Isaac consegue assistir por pouco tempo. Porque é muito de aventura. Muito de tem muita aventuras, coisa chama de- atenção e tal, e traz para a realidade das crianças de Micael hoje também em gosta dia. bastante. Então isso ele até consegue, mas é muito difícil porque ele não fica muito tempo ali. Ele logo quer jogar bola. E aí a gente fala, filho, vai no videogame, mas aí a gente vê também jogos de muita violência e é muito difícil isso também. E assim, eu vejo muito investimento realmente para as crianças nessa questão secular do que o evangélico. Eles não têm investido nisso porque eu acho que pode ser que não dê tanto retorno financeiramente. Há um retorno muito grande no futuro das nossas crianças, mas financeiramente pode ser que não dê tanto lucro. Eu acho que o meio, o negócio, essas pessoas que trabalham com isso deveriam olhar com um pouco mais de sensibilidade para as nossas crianças. Investir um pouco mais nisso, porque a gente precisa realmente, é muito difícil. Tem clientela para isso. Sim, né? tem. Mas a questão, acho que é investimento que é muito caro que eles falam. Exato. Essa é a narrativa deles que nos faz muito exatamente por isso, porque é muito caro. Exato. E o retorno, aí que você fala, o retorno não condiz com o investimento. Porque o que acontece? Nós somos milhões de evangélicos no Brasil. Mas se nós formos parar para ver, exatamente as pastoras que trabalham muitas das vezes com o ministério infantil diretamente vêm, muitos pais ensinam a base da Bíblia, mas tem muitos pais que não. Sim. Então eles também às vezes entendem por isso, né? A gente investe tanto, mas vai ter pais que não vão querer consumir. Porque porque é o que eu sempre comento, educar dá muito trabalho. Sim. Ensinar dá muito trabalho, você se desgasta realmente, você repete aquilo um monte de vezes, não, mas não pode, mas não quero que você veja, desinstala isso no seu celular, é o tempo todo monitorando. Porque as crianças, e tem também essa questão, por exemplo, o Isaac já está com 7 anos, então na escola dele acaba sendo influenciado também por amigos. Poxa, você já viu aquele desenho? Poxa, você joga aquele jogo? E aí ele cria essa curiosidade, quer chegar em casa e quer ver. Sim. E aí ele não sabe, né? Mas muitas das vezes eu pego o celular dele, dou uma olhada, vejo o histórico, vejo como que tá, se a conversa com o amiguinho tá legal, se tá saudável, se não tá. Se eu vejo que não tá legal, eu já falo, não quero você conversando com ele, não quero você jogando. Não, mas eu gosto. Pelo telefone não, brincam pessoalmente, tá? Mas pelo telefone não tá legal, e eu já vou cortando, vou monitorando. Mas é muito difícil. O bom é que, como o Isaac gosta muito de futebol, às vezes eu pego ele vendo o jogo do Flamengo de 1900 não sei quando, ele tá lá vendo. Zico, essas coisas. Esse é flamenguista mesmo. Esse é. E eu tentei converter ele pro Botafogo, mas eu não Graças a consegui. Ficou enraizado mesmo da família, ele gosta muito. Então, eu tenho isso que é de bom, mas tem outras questões também ruins, porque hoje em dia os conteúdos não estão muito legais para criança, né? Não dá. Então, Karen, depois a gente vai voltar um pouquinho nesse assunto de tecnologia, porque eu acho que é um assunto muito abrangente, né? Tem muita coisa para falar. Tem que fazer um pod só de tecnologia. Verdade. Eu acho que toda mãe sofre um pouco com essas influências, né, externas. Mas só para o pessoal que está em casa entender o que é a questão do Isaac, por que a gente está falando essa questão das dificuldades. O Isaac, ele tem AME, né? E muita gente nem nunca ouviu falar
na AME. Explica pra gente o que é AME e o que causa em vocês essa falta de acessibilidade, muitas vezes, né, para o Isaac. Como é que é para a mãe, né, ter que passar por isso com um filho tão pequeno? Então, nós também nunca tínhamos escutado falar na AME até o Isaac ser diagnosticado. Era uma doença desconhecida pra gente. O Isaac, nós percebemos quando ele tinha apenas 1 aninho. No andar dele, ele caía muito e todo mundo falava, é assim mesmo, a criança tá aprendendo a andar com 1 ano, cai toda hora, e a gente, não, mas tem alguma coisa de diferente. E aí foi Coração de passando, mãe, né? não se engana. E aí, com 1 ano e meio, a minha mãe deu um pula-pula pra ele e ele não conseguia pular. Ele não tinha forças pra pular. Eu falava, gente, tem alguma coisa. E eu e minha mãe, a gente olhava assim e falava, tem alguma coisa. E aí, logo em seguida, com 1 aninho e meio, quase 2 aninhos, a gente comprou o Velotrol, ele não tinha forças para poder pedalar. A gente falou, não, tem alguma coisa. E aí nós começamos a investigação para tentar descobrir o que é. E aí nós levamos, resumindo, em 5 ortopedistas. Todos eles fizeram o exame, não, os ossos dele tá normal, não, é assim mesmo, a perninha primeiro fica pra dentro, depois fica pra fora, depois estabiliza, é assim mesmo, e vários. Até que no quinto a gente falou, doutor, não tem como, nós vamos em 5, o senhor tá sendo o último. A gente falou, não tem como, tem alguma coisa. E ele, bom, nos ossos dele tá perfeito. Aí a gente falou, olha, a perninha dele treme, quando ele tá no Velotrol ele não tem força. Ele falou, então eu vou encaminhar vocês para neuro. E aí que foi a nossa maior dificuldade. Nós achamos que seria só ali, mas não foi. Porque foi o que você havia falado. Hoje, os profissionais da área da saúde não estão preparados para essas doenças raras. Porque é muita pesquisa, é muito estudo. Então a gente sofreu muito com isso até conseguir ter o diagnóstico fechado do Isaac. A gente conseguiu saber o que ele tinha realmente só com 4 anos. Então, com 1 ano e meio, nós começamos a investigação. E íamos para todos os hospitais de referência, hospitais federais. E aí eu lembro que o Isaac era muito pequenininho, ele estava ali na maca e vinha um monte de estagiário, e começava a mexer aqui, mexer ali, o garoto ficava assim assustado. Fomos em diversos hospitais aqui do Rio de Janeiro. E depois de um tempo, nós conseguimos no fundão, porque infelizmente o CISREG é um pouco demorado. Quando nós fomos pro fundão, a doutora olhou para ele e falou, olha, ele tem a AME tipo 3. E nós nunca tínhamos escutado falar. Aí eu e o Josué, a gente olhou assim pra cara do outro e ela falou, não, ele tem, vocês vão fazer o exame só para confirmar porque ele tem. Só que ela é uma mulher muito estudada, ela é professora lá do fundão e ela viaja muito para fora do Brasil, faz muito estudo sobre a doença AME. E aí nós fizemos o exame de DNA e deu positivo. E aí eu orei, fiz proposta, não, vai dar negativo, vai dar negativo. Aí quando veio o resultado positivo, eu, não, mas vamos fazer outro, vai dar negativo. E aí eu fui lá pra rede Sara, eu falei, vai dar negativo, vai dar negativo. Aí deu positivo, eu falei assim, o senhor quer tratar, o senhor quer fazer algo através disso, tem um propósito. E aí, o que é a AME? A AME é uma doença degenerativa, ela é uma doença rara, que para os homens não tem cura, mas para o nosso Deus tem. Amém. Então, eu sempre falo isso, para os homens não tem, mas para Deus tem. E ele tem a maneira dele de agir e a hora de agir, é nisso que a gente crê. E mesmo a gente sabendo que o nosso Deus tem todo o poder e pode fazer na hora que Ele quiser, a gente também não pode ser omissos de não buscar a fundo, que é fazer todos os tratamentos. Então a gente sofreu muito também. Depois de ter o diagnóstico do Isaac, a gente olhou e falou, e agora? O que nós vamos fazer com isso, né? Já tem o diagnóstico. Já tem o diagnóstico e agora? E aí, na época, ainda não tinha essa medicação que o Isaac está tomando hoje, que é o Inspirasa. Ainda estava fora do Brasil, a Anvisa ainda estava para aprovar isso. E aí a gente falou, não, vamos tentar de todas as maneiras. Enquanto não tem uma medicação, tem as terapias. E aí ele tinha um plano de saúde, mas não era liberado as terapias pelo plano de saúde, e a gente ia, Isaac, coitado, já sofreu muito, a gente ia de Sepetiba para Realengo, era 2 horas de van até chegar lá para ele fazer fisioterapia, a gente voltar de van, às vezes almoçava na van, foi uma luta. Hoje eu falo, cara, Deus é muito fiel, porque hoje ele vai de carro, vai pro Recreio, a clínica é maravilhosa, os profissionais são maravilhosos, ele volta num arzinho confortável, passou por muita luta, agora ele tá no refrigério do Senhor, né, eu brinco assim. Então, no início foi muito difícil até mesmo o tratamento. Sim. E aí eu lembro que em 2018, quando nós descobrimos e tal, e a gente começou aqui a campanha na igreja,
A gente começou a fazer as panquecas do Isaac, fizemos bazar, O Isaac almoço. ficou mega conhecido pelas panquecas do Isaac, né? Eu falei pra cá, nem te conhecia, mas o Isaac eu conheci. Eu conheci o Isaac. As panquecas ficaram bem famosas aqui em Santa Cruz, na região aqui, né? E nós começamos, e aí nós fomos para Brasília, fomos até a Anvisa cobrar para que a medicação fosse aprovada aqui para o Brasil. Fomos até o Ministério da Saúde, os pais, né, com filhos de doença rara. Fizemos lá o nosso batuque lá, prova e tal. E aí nós voltamos. Quando, logo em seguida, foi liberado, a Anvisa liberou, graças a Deus. Às vezes a gente pensa, né, que é uma coisa tão mínima, poxa, só aquele tantinho de pessoas ali foi lá, mas faz a diferença, porque tem alguém lutando por esses. E era o que eu sempre falava, não, nós vamos para Brasília não somente pelo Isaac, mas por todas as outras crianças, porque se nós formos olhar hoje, o Inspirase, essa medicação que ele toma, pelo SUS ela ainda não foi incorporada para o tipo 3, que é o tipo do Isaac, só o tipo 1 e o tipo 2. E mesmo assim, a gente continua lutando, sim. Mas se ainda não chegou no Isaac, já está abençoando outras crianças. Sim. Outras crianças já estão tendo acesso a essa medicação. E é o que eu sempre falo. Não é sobre nós, é sobre Jesus. É o que Ele quer, o que Ele quer usar através disso. E nós conseguimos, graças a Deus, a medicação, através de muita luta na justiça. Deus providenciou. Quando a Rosana estava falando que ela teve muitas experiências com Deus, eu fico lembrando também de tantas experiências que eu tive. Eu tenho um tanto testemunho, assim, de coisas, assim, de fé que foi provada até o último momento e Deus fez acontecer. É algo, assim, extraordinário que a gente vive com Deus. E foi através do diagnóstico do Isaac que verdadeiramente eu pude viver pela fé. Somente pela fé. Porque aos nossos olhos a gente não via resultado, a gente não via nada. E é aí um desafio viver pela fé, né? Exato. Tem um versículo que eu me deparei quando, nessa situação toda, que diz que enredaste tu estás pelas palavras que saem da tua boca. Então, quando eu me deparei com esse versículo lá de Provérbios 6, se não me falha a memória, eu passei a analisar o que estava saindo da minha boca nesses momentos. Porque, assim, muitas das vezes o pensamento que vem é tipo assim, não vai dar certo, vai ser isso. Comigo? Então, o que eu tentei, toda vez que via esses pensamentos, eu buscava orar em concordância com a palavra. Foi uma direção que Deus me deu e eu buscava, não, mas o que a palavra de Deus diz? Não, na fé eu posso todas as coisas, sim, a fé move montanhas, o que vai ser? E você, quando você começa a declarar essas coisas, o Espírito Santo vai te enchendo de uma forma. Vai te fortalecendo. Porque você não passa, a situação é essa, né? No mundo natural a situação é essa, mas você passa a declarar o que vai ser ainda o sobrenatural de Deus. A gente começa a se mover pelo que nós cremos, não pelo que nós vemos, Sim. né? E Deus, Ele zela pela sua palavra. Então, se Ele está falando e você está falando, olha Deus, você falou isso. Então, Ele vai zelar pela palavra dele. Orar a palavra tem um poder muito grande, né? Por isso, exatamente por isso, porque Deus, Ele zela pela palavra dele. E eu olhando o relato de vocês, eu fico aqui pensando, né? Mãe, coração de mãe é mole, né? Então, às vezes, quando nossos filhos têm assim, dá um espirrinho, Micael dá um espirro, meu Deus, essa rinite, você vê, o coração de mãe já gela. E eu imagino a fé, né, e a força que vocês, como mães, tiveram que ter para passar por esse diagnóstico, por esse momento de, ok, é isso aqui. O que nós vamos fazer agora? E é muito importante isso, porque o período que a gente recebe a notícia, o período de aceitação é muito difícil. Verdade. Não é fácil. E esse período de aceitação não é um período de falta de fé. Não. De ausência de fé. É o período de entender tudo aquilo que se está... Exatamente. Tudo aquilo que se está acontecendo, elaborar em Deus um plano de ação e agir. E agir, exatamente. O meu marido acha, né, que eu ainda estou nesse período de negação, mas assim, é porque em todo momento eu não quero usar minha boca para declarar a situação que está ali. Sim, né? sim. O homem natural, às vezes, ele não compreende, vai te chamar.
nossa, você é louco, olha só, você está fantasiando muito, mas não é. Não, é Porque a quando fé. você tenta viver pela fé e você policia muito as suas Você palavras. fala, Porque verdade. daqui a pouco você tá vivendo o que você tá falando. Exato. E eu já me deparei, é um exercício diário, né? Um exercício diário. E eu costumo falar muito isso Constante. com a Ana. Eu falo assim, o Isaac, ele não tem uma doença. Ele tem um diagnóstico. Sim, Por homens. Mas essa doença não é dele. Ele tem um diagnóstico, mas ele não tem essa doença. Essa doença, eu creio, muita gente fala, essa doença não é para a morte. Sim, essa doença é para que seja manifesta a glória de Deus através da vida do Isaac. E hoje a gente vê isso. A gente vê que Deus usa muito as nossas dores para poder... É incrível, né? Como Deus trabalha. Às vezes a gente transforma não em entende. testemunho. Transforma em testemunho, porque é muito difícil. A gente passa por vários períodos. Até a gente é uma luta para conseguir o tratamento. Conseguiu, glória a Deus. Aí começou o tratamento. Outra É uma luta. luta o tratamento. Aí a gente consegue medicação. É muito doloroso de 4 em 4 meses ver o Isaac deitado naquela máquina, entrando no centro cirúrgico, não podendo entrar, não podendo acompanhar, ver ele chorando, ele querendo ficar comigo, aquela sensação de medo, desespero. Quando ele volta, eu fico naquele... Só Deus sabe, porque eu fico no quarto sozinha, eu começo a orar e falo assim, Senhor, tá lá, sei que vai dar tudo certo, porque é uma infusão muito delicada, né? É por isso que quando nós fomos procurar um profissional para poder fazer, muitos lugares não tinham. Porque é na medula, então qualquer centímetrozinho pode deixar ele aleijado. Então, tem muitos médicos que têm até medo. Quando a médica dele entrou de licença médica e a gente não tinha quem aplicasse, foi uma loucura para conseguir achar um médico que fosse capacitado para poder conseguir fazer essa infusão. A gente já tinha medicação, volta redonda, olha que luta. Também é um grande testemunho do Senhor. A Karen precisa de um podcast pra ela, pra trazer testemunhos de 3 horas de testemunho, porque assim, por trabalhar perto da Karen, eu acompanhei um pouco dessas lutas e eu vejo que a vida do Isaac é um testemunho vivido, né? Porque de 4 em 4 meses, né, se eu não me engano, tem que lutar pela medicação, e aí a medicação às vezes sai nos 45 do segundo tempo, que Deus permite, que é pra provar se vai se mesmo. Esse mês veio um mês E toda vez que você conta isso na internet, toda vez que você compartilha os milagres que Deus tem feito, não só edifica pessoas, como pessoas te procuram, né? Para falar sobre ela, pessoas que não conhecem, têm a doença, ou seus filhos têm, e te procuram. Né? Você hoje comentou que uma pessoa procurou. Exato, é muito interessante, assim, muitas pessoas, e a gente não posta tanto, a gente deveria postar muito mais, falar muito mais, mas pela falta de tempo e pela correria, a gente não consegue, mas eu queria muito mais, a gente vai conseguir em nome de Jesus. E pelo pouco que a gente posta só das idas do Isaac, fazendo a infusão, muitas pessoas se conectaram. Eu vi que o Isaac tem AME. Pessoas adultas, eu tenho AME também. Eu tenho conversado muito também com uma mãe de uma menina que tem gêmeas, que as duas têm a AME. E é uma luta para ela, ainda não conseguiu a medicação. E cara, como que eu faço? Falando o caminho. Hoje, duas pessoas me procuraram, mandaram WhatsApp, Karen, hoje eu conheci uma pessoa... Os propósitos, né? Deus e seus meios, seus propósitos. Eu conheci uma pessoa hoje, lá em Sepetiba, de 52 anos, come tipo 2, e ela dá aula de canto, veio conversar comigo, pedindo ajuda, como que ela faz, qual é o caminho para ela conseguir, o remédio, eu ajudando... E às vezes a gente não se acha tão capaz, né? E eu até brinquei, vou abrir uma ONG, gente, vou ajudar as pessoas, qual é o caminho para conseguir o tratamento e tal. Quem sabe, né? É uma forma, quando eu falo em propósito, é uma forma até de você falar do amor de Deus, do poder de Deus, né? Exato. Porque assim, aonde você encontra essa força toda, né? Então assim, há um que a mais que faz a diferença ter Deus. A fé faz muita diferença. Não, se eu não tiver, eu sempre falo isso nas minhas orações para Deus, assim, se eu não tivesse, eu nem sei o que seria de mim. Não é fácil não, mas assim, pra gente que é mãe, né, de filhos normais, né, que não tem nenhum problema, já é difícil. Aí a gente olha pra gente, é uma lição pra nós, como mães, né, e fala assim, cara, que vergonha. Exatamente. Tão pouca coisa. Exatamente. Né? Então, aí eu me coloco aqui assim, eu falei assim, gente, será que eu teria essa
essa estrutura, Te faz mais grato, né? ter essa estrutura para não ter. É aí que eu ia chegar. É aí que a gente exatamente. entra e pedir perdão e ter um coração grato, porque essas mães igual a vocês nos ensinam muito, sabe? Sem palavras, mas com a atitude de vocês, sabe? Dar valor a cada conquista. E nós, como mães, nós deveríamos fazer isso também, sabe? Poxa, glória a Deus, mas às vezes a gente se pega reclamando por besteira, né? Para os nossos filhos. Isso é muito legal que a senhora falou sobre coisas assim, que às vezes a gente não dá tanto valor. Por exemplo, às vezes eu vejo muitas pessoas falando, ai, meu filho corre muito. Eu falo, não sonho, meu filho corre muito. Isso aí. Você vê, quando eu tive a maternidade, né, aos 40 anos, meu filho já estava com 15. E algumas pessoas, né, várias pessoas, falaram pra mim assim, nossa, você é louca. Eu confesso, eu pensei, não. Mas eu esqueci que é valetiana. Não, mas aonde eu quero chegar? A percepção das pessoas, né? Você, por exemplo, algumas pessoas falaram assim pra mim, você vai ter que levar na escola. Você vai ter que começar tudo, você vai ter que trocar fralda, você vai ter que acordar de madrugada. E hoje, olhando para vocês, né, e olhando para a maternidade, que é algo tão vasto, porque trocar fralda, por exemplo, essa fase já passou. E hoje é tão fácil, porque é tão descartável, né? Ficar acordado durante a madrugada, que, né, eu já comentei com algumas pessoas que Micael, ele teve as cólicas até os 3 meses, então foram 3 meses intensos, passaram. Então, as pessoas ligam a maternidade com coisas tão passageiras e elas esquecem que a maternidade em si é algo muito mais além. É algo que envolve muito mais coisas do que simplesmente trocar fralda, do que simplesmente levar a uma escola. Tudo isso está contido dentro da maternidade, mas também é trabalho do pai e muitas vezes nós recebemos ajudas de pessoas da família, mãe, enfim, né? A rede de apoio, né? A gente tem a rede de apoio para fazer todas essas coisas, mas a função prioritária da mãe é passar a semente. Por isso, Deus disse lá em Gênesis, vocês vão frutificar e multiplicar. Então, primeiro se frutifica. Primeiro você amadurece o seu fruto. Primeiro você se amadurece como mulher para aí, então, depois de multiplicar, deixar que aquela semente se multiplique na vida de outra pessoa. Então, a maternidade é permitir que a semente que Cristo plantou dentro da gente possa passar para aquele outro ser, para aquela outra vida. Independentemente se ela tem AME, se ela tem... Independente, é filho. Se tem herança, né? É uma herança do Senhor. E é isso que as pessoas precisam parar de mistificar. A maternidade é uma só. Seja na juventude, seja mais tardia, seja com um filho que tem alguma dificuldade ou não. Não importa. Vocês estão lutando do jeito de vocês, a gente luta do nosso. A maternidade é um desafio, seja ele. É por isso que não há uma definição. Não tem como, não tem, né? A maternidade, nós estamos aqui. Mas é muito constante. Você pode ter, é igual a gravidez, você pode ter 10, 2, vai ser diferente. Sim. Os nossos filhos são diferentes. São seres eternos, né? Que são diferentes. São individuais. Nós estamos... A mãe, o que ela gera? Ela gera a eternidade. Foi esse o benefício que Deus deu a Adão e Eva no paraíso. Serem participantes da criação com Ele. Olha, eu criei vocês. Agora vocês vão fazer o mesmo. Vocês também vão criar. E o que nós criamos? O que a mãe gera? A mãe gera um ser eterno. Então nós estamos criando, nós estamos produzindo, nós estamos alimentando seres eternos.